Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando o Evangelho de João. Bora lá? A Ti, Senhor, nós damos graças porque o Senhor é bom. O Senhor é santo, digno de louvor, digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Não há outro Deus como o Senhor. Só o Senhor é santo, só o Senhor é poderoso, soberano sobre todas as coisas, o Rei do universo, o Criador de todas as coisas. Toda honra, toda glória, todo poder, toda adoração sejam dadas a Ti. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos orando e estudando a Tua palavra. Tudo isso é para a glória do Teu santo nome, para que o Senhor seja engrandecido, para que o Senhor seja louvado. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado pelas misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, pela graça do Senhor que é derramada sobre nós todos os dias. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, pela saúde. Obrigado pelo alimento sobre a nossa mesa. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e vai fazer pelas nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, pela casa, obrigado pelo trabalho, obrigado pela família. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que o Senhor coloca ao nosso redor e as que o Senhor tira. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti, Senhor. Espírito Santo, eu te clamo nesta manhã, vem ministrar aos nossos corações. Vem falar aos nossos corações através da tua palavra. Que ao estudarmos esse evangelho, que possamos ter compreensão daquilo que temos que tirar para o nosso tempo. Que possamos entender a mensagem por trás de tudo que está escrito. Que possamos ter discernimento, sabedoria de tudo que está acontecendo. Derrama sobre nossas vidas, então, os teus dons, dons de conhecimento, dons de sabedoria, de profecia, dom de fé, milagre e amor. Dons, Pai, de discernimento de espíritos, de língua, interpretação, serviço, administração, dom de evangelismo, de ensino, dom do cuidar de pessoas. Derrama, Senhor, conforme o teu querer e conforme a tua vontade, os teus dons sobre as nossas vidas, Pai. Para que através das nossas vidas, o evangelho do seu reino seja pregado aonde estivermos. Para que as nossas vidas, Pai, muitas vezes sem dizer um A, mas elas sejam canais das tuas bênçãos, Pai. Que as pessoas possam ver o teu Espírito em nós. Que as pessoas possam ver o Senhor em nós. Tudo isso para a honra e glória do teu santo nome. Para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja glorificado. Reveste-nos, Espírito Santo, com o teu poder, com a tua armadura. Encha-nos de ousadia e autoridade, para assim, quando necessitar falar, que nós consigamos pregar o evangelho do teu reino com toda autoridade e poder vindos do Senhor. Tudo isso para a glória do teu santo nome. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, os nossos olhos, a nossa língua, que muitas vezes não conseguimos controlar. Perdoa, Senhor, as nossas ações e atitudes que nos afastam do Senhor. Nos ensina, Pai, a identificar, a estar sensível ao Teu Espírito, para não cairmos, Pai, no pecado.
para quando formos tentados, conseguir vencer na tua vontade e no teu poder, Senhor. Nos ensina também, Pai, a perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, que nos maltratam, que de alguma maneira, Pai, nos deseja o nosso mal. Que tenhamos um coração como o do Senhor, um coração perdoador. Guarda, Senhor, a nossa casa, guarda os nossos familiares, que o Senhor esteja sempre com os teus anjos acampados ao redor da nossa casa e que as nossas casas estejam cheios da presença do teu Espírito, para qualquer pessoa que ao entrar em nossas casas, Pai, sintam a presença do teu Espírito. E que tudo aquilo, Pai, que não te pertence, que tudo aquilo que te afasta, que tudo aquilo que abra brechas dentro das nossas casas, Senhor, que caiam por terra, que saiam em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome, para que as nossas casas, elas estejam cheias da tua presença, somente da tua presença, para a glória do teu santo nome, Pai. Senhor, desperta a tua igreja, desperta o teu povo para este tempo. Para que a tua igreja comece a discernir, a entender em que tempo estamos vivendo. Comece a compreender as coisas que estão acontecendo, os sinais que estão acontecendo, para que não sejamos incrédulos, para que não sejamos duvidosos ao ver o Senhor fazer coisas incríveis, sinais dos céus e na terra, e a gente ficar ainda incrédulos das coisas que o Senhor está fazendo. Que os nossos olhos, o nosso coração, que a sua igreja desperte para uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de real busca ao Senhor, pois só assim o avivamento tão prometido à nação brasileira vai acontecer. E que essas pessoas, Pai, não fiquem de fora. Que toda a tua igreja possa verdadeiramente participar do avivamento que o Senhor tem planejado para os últimos dias, Pai. Não deixe, Pai, as pessoas de fora. Desperte-os. Que as pessoas comecem a entender que elas não podem ficar só ali com as águas até os joelhos, Pai. Aonde elas ainda têm o controle do que pode ou não fazer, mas que elas mergulhem nas profundezas do teu Espírito, para que possamos ser totalmente dominados pela corrente do teu Espírito, para que sejamos totalmente entregues e, e estejamos em tuas mãos, o obedecendo e fazendo conforme a tua vontade e conforme o teu querer, Pai. Desperta, Senhor, a tua igreja, a começar pela sua liderança. Perdoa, Pai, os pecados desta nação, uma nação corrupta, cheia de iniquidade, de prostituição, uma nação, Senhor, onde as pessoas se vendem por muito pouco, onde as pessoas abandonam o evangelho por muito pouco, uma nação, Senhor, que precisa do teu perdão, que precisa da tua cura, da sua restauração, Pai. Levanta, Senhor. Levanta os teus servos, levanta os teus profetas, Pai, para trazer de volta essa nação ao caminho do Senhor. E que possamos ser verdadeiramente o celeiro do Evangelho, como muitas profecias dizem. Tudo isso para a glória do teu santo nome. Para que o Senhor seja sempre louvado e glorificado, Pai. Senhor, traga paz para Jerusalém. Traga paz ali, Senhor, para o Oriente Médio. Que este conflito, Pai, não venha estar trazendo tantas baixas, Senhor. É interessante a gente ver a diferença, Pai, dos ataques de Israel e do Irã.
O Irã atacando assim, sem noção de aonde ia atacar. Atirando por atirar, pois o único objetivo deles é eliminar pessoas. Diferente de Israel, que é estratégico para eliminar algumas coisas, sempre a perda de pessoas. Mas, Pai, que esse conflito, Pai, venha trazer, na verdade, um avivamento nas nações. Venha trazer, na verdade, uma busca do Teu Espírito. Venha trazer, Senhor, cada vez mais pessoas desejosas, Pai. Pessoas que querem estar na Tua presença. Que naquele lugar, Senhor, de alguma maneira o Teu Espírito se revele tanto a judeus quanto a muçulmanos, Pai. Que haja uma transformação e uma conversão, Senhor, naquele lugar. Que o Oriente Médio venha reconhecer Yeshua como o Messias, tão aguardado e esperado. Sabemos, Pai, que tudo isso está planejado e programado. Este conflito não está só em Israel, mas está no mundo todo. Muitas nações estão lutando uma contra a outra. Só falta pequenos detalhes para isso tomar uma proporção assim que a gente não terá controle. Então, Pai, que nós, cristãos, servos do Deus Altíssimo, filhos do Senhor, estejamos atentos, com os nossos corações e olhos totalmente voltados para o Senhor, para que não sejamos enganados pelo lobo em pele de ovelha que vai surgir, por aquela pessoa que vai trazer paz, vai acabar com os conflitos, vai acabar com as perseguições, e vai trazer uma paz ali que a gente chama até de falsa paz. Que os teus filhos, Pai, reconheçam a sua voz e não sejam enganados por falso mestre, por falso profeta ou por falso Cristo. Que estejamos, sim, confiantes e firmados totalmente no Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, para que o Senhor seja exaltado e para que o Senhor seja glorificado. Pai amado, para finalizar, eu quero te pedir pelas igrejas, as igrejas do Senhor. Como temos visto, Pai, muitas igrejas surgindo, distorcendo a palavra, fazendo a palavra ser palavras que agrade mais o ego das pessoas do que as confronte. E também temos visto, Pai, igrejas no qual a tua palavra é ensinada, mas que não crescem. Ou então igrejas onde a tua palavra é ensinada e estão morrendo. Pai, sabemos que nos últimos dias isso vai piorar. Ao ponto dessas igrejas onde a tua palavra é ensinada, onde o Senhor é ensinado, onde muitas vezes é necessária uma exortação, essas igrejas, a tendência delas, a instituição física é morrer. Mas que enquanto isso não acontece, Pai, desperta a tua igreja, aquela verdadeira, que o Senhor habita lá, que o teu Espírito está lá, onde o Senhor verdadeiramente é cultuado, aonde o Senhor está agindo, que ela cresça, Pai, verdadeiramente em números, em pessoas sedentas da tua palavra, pessoas que compreendam que a tua palavra é necessário, exortação e correção de caminho, que na tua palavra, além do amor, tem a justiça, que é reta e pura, e que essas igrejas também preguem sobre o seu retorno,
retorno, que precisamos estar em santidades, transformados, para quando o Senhor retornar, para buscar aqueles que o serviam. Desperte, Senhor, a tua igreja. Traga, Pai, cada vez mais pessoas para momentos como esse de oração e estudo da palavra, para as igrejas aonde tem dias de oração, que esses dias de oração sejam os maiores cultos, até maior que o dominical, que as pessoas aprendam a ter sede de buscar ao Senhor. E que o Senhor continue, Pai, a chacoalhar a árvore. E que os frutos podres continuem a cair, para que os teus filhos comecem a abrir os olhos e compreender que sem um verdadeiro estudo da tua palavra, não há evangelho. Não há evangelho. Sem pegar a Bíblia para ler e estudar e meditar, não há evangelho. Pai, que os teus filhos, que a tua igreja desperte e tenha mais sede da tua presença. Que a tua igreja comece a meditar todos os dias na tua palavra. Orar verdadeiramente, não fazer apenas orações de petições. E é lembrar de agradecer um pouco, mas orações que adoram ao Senhor. Orações que contemplam ao Senhor. Tudo para a honra e glória do teu santo nome. Para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado. Porque teu é o reino, Pai. Tua é a glória para todos sempre. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, seja com cada um de nós. Transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom dia, Neide. Bom dia, Luiz Felipe. Bom dia! Bom dia. E aí, tranquilo? Vamos lá, então. Feliz, né, Neide? Oxe, como diz na minha terra, igual a pinto no lixo. Vamos lá, então. Vamos para mais um dia. A gente está estudando o Evangelho de João. E a gente já entendeu que esse evangelho foi literalmente escrito pelo apóstolo João, num período ali perto dos anos 80, 90, depois de Cristo. E que provavelmente as primeiras cartas de João 1, 2 e 3, João 1, 2 e 3 ali foi para tentar ainda concluir este evangelho, porque muitos gnósticos estavam usando este evangelho de João, que ele é diferente dos outros três, né? Ele não é sinótico. Tem alguns momentos que são parecidos, mas a sua grande maioria não, para distorcer, então, o evangelho. Então, João, ele provavelmente também bebeu dos três evangelhos ali de Mateus, Marcos e Lucas, antes de escrever o seu evangelho. E a gente também tem em João relatos diferentes dos três evangelhos, e a gente tem em João um aceleramento dos milagres dos primeiros 3 anos de Jesus. João, ele costuma dar um destaque maior ali, quando Jesus entra em Jerusalém, nos seus últimos 5 dias antes de sua crucificação. Então a gente vai ver algumas coisas faltarem, né, do que a gente entende da história, e algumas coisas acelerarem, algumas coisas a gente começar a compreender de maneira diferente, falar, mas isso não é lá e está acontecendo aqui. Então João começa a mostrar que
algumas coisas dentro do tempo de ministério de Jesus se repetia. E João também, ele pula alguns milagres, né, que a gente vê nos outros evangelhos. Então, João, ele quis dar uma ênfase um pouco diferente dos outros 3 evangelhos, mas contando assim, então, acrescentando, né, e deixando ainda melhor a história do evangelho sobre a vida de Jesus. Então, vamos lá. João, capítulo 2, versículo 1, na minha Bíblia traz como título: Jesus transforma água em vinho. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Lembrando que Jesus ainda não tinha escolhido os 12, né? Então, Jesus, acho que tinha ali 4, né? Não, 5 discípulos, né? Até onde a gente está vendo aqui. André, João, Felipe e Natanael. Na verdade, são 4, né? Os 4 discípulos que a gente viu até aqui, né? Então, Jesus vai com eles neste casamento, aonde a mãe de Jesus já estava ali. Lembrando que o casamento judeu, ele tem todo não muito diferente do nosso, né? Mas tem todo um processo, né? Antes, construir, levantar, o noivo precisa levantar tenda, toda uma parada ali. E aí parece que a mãe de Jesus já estava ali ajudando e Jesus chega, na verdade, ali para a festa em si. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento, tendo acabado o vinho. A mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Eu estava vendo aqui num comentário que essa expressão que para a gente muitas vezes parece ser ofensivo, né? A maneira com que Jesus falou com sua mãe, mas eu estava vendo aqui no comentário que em grego essa expressão mulher não denota desrespeito. Interessante, né? Porque muitas vezes a gente fica assim, caraca, por que ele falou desta maneira com sua mãe? E a reação dela não foi uma reação de quem foi desrespeitado. Mas Jesus traz, então, olha, que temos nós em comum, mulher. A minha hora ainda não chegou. Versículo 5. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Então a gente sabe que esses potes que estavam ali na entrada para a água, eram aqueles potes que eram usados para a purificação. Então, lembrando que lá é deserto, né? É muita areia. Então, quando as pessoas chegavam nas casas, era comum lavar os pés. Então, aquela água, aqueles potes ali, então provavelmente era usado para isso, para que quando os convidados chegassem, os pés deles fossem lavados. Então, por isso que eles eram ali aqueles, como ele chamou aqui, né, para purificações cerimoniais. Versículo 7. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. É engraçado, né? Potes provavelmente eram jarros, que ele falou de 80 a 120 litros. E como todos os convidados já tinham chegado, provavelmente estavam vazios, porque já tinha sido usado para o que era para ser usado. Então, Jesus pede para que os serviçais voltem a enchê-los com água. Continuando. E enchendo-os até a borda. E encheram até a borda. Versículo 8. Disse Jesus, então lhes disse:
agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. É interessante, né, como a gente tem uma visão, né? Como às vezes os filmes, as séries nos dão uma visão das coisas e como ela é narrada, né? Jesus manda encher d'água e na narrativa aqui, agora parece que depois que encheu, já pega ali um copo cheio de água e manda entregar para o cara. E parece que é nesse processo entre a ida do serviçal para entregar o vinho, pelo menos é o que me deu a entender que que a água ali é transformada. Ou que seja, tivesse sido transformado antes também, isso é indiferente. Mas o interessante eu ouvi um cara, ele até faleceu no começo do ano, um pastor, e ele era cientista. E ele costuma falar desse milagre, ele fala assim, a possibilidade de transformar uma água em vinho é de nível subatômico. É algo que para o homem, assim, para nós hoje é inviável. É algo assim que só um Deus poderoso conseguiria fazer. Não é possível transformar a água em vinho. E aí, então, ali Jesus mostrando a sua glória e o seu poder, ele transforma aquela água em vinho, salva a festa, né? Salva aquela festa. E João traz aqui, então, esse detalhe desse primeiro milagre realizado por Jesus, que fez com que os discípulos ali, então, crescem mais ainda em Jesus. É isso que eu queria destacar aqui, Éder. Versículo 11. Assim revelou sua glória e seus discípulos creram nele. Assim, toda essa manifestação milagrosa de Jesus não foi para mostrar para todos. A princípio, foi ali para os discípulos, para mostrar a glória de quem ele era realmente, o Messias, o Filho de Deus. Né? Foi para apontar Sim. a real identidade dele. E para os discípulos, você vê que não foi todo mundo da festa, enfim, ele não fez o alarde desse milagre que ele fez. E o interessante de você parar para pensar ali, ele estava curtindo a festa. Ele não estava ali pregando. Ele estava na festa. Provavelmente ali entre eles, né, os discípulos, a sua mãe, os mais próximos ali, sempre trocando ideia, né, cara? A gente está sempre conversando alguma coisa. Mas ele não estava no casamento para pregar. Até o que, se você parar para pensar, o que ele fala para a mãe dele: mulher, ainda não chegou minha hora. Ele não estava ali para trazer mensagem, para pregar a multidões, como ele vai fazer mais para frente no templo. Ele estava simplesmente curtindo a festa. Mas a mãe dele, sabendo quem ele era, ela falou: você pode salvar esse casamento. Olha que interessante. Você pode salvar esse casamento. Porque você imagina a confusão que não ia dar? No primeiro dia de festa já não tem mais vinho, lembrando que os judeus comemoram 7 dias.
E o vinho não era assim, é para aqueles que. Não, era a bebida comum naquela época. Era algo normal ter ali. Lembrando que a água daquele período para aquele lugar não é uma água assim igual a gente tem hoje. A água ali ela era mais salobra, era algo assim mais difícil de se beber. Até a gente vê lá quando Paulo fala para Timóteo, né, misturar a água no vinho para que você dê uma melhorada na qualidade da água. Então é bem interessante, né? E é isso mesmo. É interessante que ele, ao fazer então esse sinal, né, esse milagre impressionante, se a gente parar para pensar também quem o reconheceu e ele foi glorificado pelos discípulos, que ali começaram a ver quem realmente ele é, porque até então nada tinha acontecido. Até então ele tinha sido batizado por João Batista, como todos eles também foram. Até então, a gente também, no João aqui ele não relata, mas a gente também sabe que quando Pedro foi como que eu vou, qual que é a palavra certa? Quando Pedro foi chamado, ali também houve um sinal, né? Só que foi só pesca do outro lado, e aí aquele monte de peixe. Vamos continuar. Jesus purifica o templo. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando na Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém, como é normal para todo e qualquer judeu, principalmente que estão ali perto. É normal na Páscoa subirem para Jerusalém para comemorar a Páscoa. No pátio do templo, versículo 14, no pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombos, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas aos que vendiam pombos e disse: Tirem estas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. É interessante que, na minha memória, antes de ler, não de ler agora, mas como eu já tinha lido isso, mas quando eu era, vamos dizer assim, quando eu estudava um pouco menos, eu sempre achei que isso tinha acontecido apenas uma vez. Mas aqui João está relatando que essa foi a primeira vez que Jesus fez isso e depois Jesus vai fazer de novo. Já perto de sua crucificação na Páscoa, de novo, Jesus ele faz de novo essa cena, né? De entrar no templo cheio de cambista e virar tudo e derrubar tudo. Aqui nessa minha Bíblia, ela tem um comentário e ele diz que essa foi a primeira, ele traz assim como primeira purificação do templo, provavelmente ali 27 depois de Cristo. Então que Jesus vai ali em Jerusalém no início do seu ministério e ele faz derruba tudo ali, né? E faz essa purificação do templo. E a gente vai ver isso acontecer também mais para frente, né? Já perto da sua morte. E de como ele é específico aqui, vocês perceberam? Bois, ovelhas, pombas. E ele disse aos que vendiam pombas. Né? Pomba, a gente, no caso, é o Espírito Santo, a presença de Deus. Bois, o que poderia ser aqui? Serviço. Alguém ali, né? A gente podia correlacionar
ilustrar como serviço, as ovelhas ali. E ele foi e disse aos que vendiam pombas. Nesse caso, os comerciantes ali da presença de Deus. Eu entendi dessa forma essa ilustração que ele faz aqui. Interessante. Mas o que acontecia ali, vamos para um pouquinho do histórico, é que as pessoas se deslocavam, né? Elas se deslocavam de suas cidades para ir em Jerusalém fazer a celebração da Páscoa. E ali eles também faziam os seus sacrifícios, o pedido de perdão e tal no templo. Aí você imagina, as pessoas elas não se deslocavam com os animais. Muita gente andava muito. E poderiam ser roubadas e tal, né? Então era comum naquele período ali ter essas pessoas vendendo esses tipos de coisa à porta do templo. Só que o que acontecia? Segundo a história, aquelas pessoas elas não estavam só vendendo, elas estavam extorquindo os outros. Então, os cambistas, né, as moedas, os pombos ali, geralmente, principalmente, sabe o detalhe dos pombos? Porque pombo, ovelha e boi. O tamanho do sacrifício tem a ver com o tamanho do seu pecado e da sua condição financeira para fazer o sacrifício. Quando a gente vai lá em Levíticos, a gente vê que tem pessoas que fazem a oferta e o pedido de perdão com cereais, porque eles não têm condição de ter animal nenhum. Né? Então, quanto menor o animal, mais simples as pessoas eram. Então, o cara para comprar um boi ou uma ovelha, os caras tinham que ter dinheiro para fazer esse sacrifício, ainda mais para sacrificar. E ali, as pessoas mais simples, então, eles tinham como comprar apenas um pombo. E então, a gente está vendo sempre, cara, quando a gente vê os evangelhos de Jesus, lógico, ele faz milagres com pessoas também importantes, né? Como a própria filha de Jairo, né? Mas a maioria dos seus sinais é com as pessoas mais simples. Perfeito. Hã? Isso que eu estava pensando aqui. São as pessoas mais simples que andam em volta, que buscam, e Jesus faz os milagres. Então, e quando a gente pega lá, a gente estava lendo esses dias, sumiu até da minha cabeça o último livro que a gente estava lendo. Mas lá, O último foi Amós, antes desse. isso. O Amós, ele estava profetizando ali contra Israel, porque Israel estava judiando de quem? Estava escravizando quem? Os ricos? Não, os mais simples. Deus, quando ele castiga Sodoma e Gomorra, não é só por causa da sua promiscuidade, mas por causa da sua escravidão e do seu abandono aos mais simples, os órfãos e as viúvas. Então Deus está sempre cuidando desse tipo de pessoa. É muito interessante isso. Não que ele não esteja com aqueles que, os mais abastados, vamos dizer assim, mas os mais simples, principalmente nesse período, vamos colocar assim, eram aqueles que mais necessitam. E eram pessoas simples que também estavam sendo exploradas. Porque aqui o preço era para explorar aquelas pessoas. Porque esses cambistas, eles tinham um combinado ali com os sacerdotes. Então, esse dinheiro que era comprado ali, que eles vendiam a pomba, a ovelha e o boi, ele era também entregue parte para os sacerdotes. Então, havia um combinado da gente poder estar. E outra, aqui, eles não estão do lado de fora na cidade. Eles estão fazendo isso no pátio do templo. O local onde é comum para todos. Então, eles estão fazendo dentro já do templo.
Então Jesus chega esculhambando com tudo, porque pelo que está acontecendo ali, né? Pela representação do que está acontecendo ali, né? As coisas que eram para ser usadas para sacrifício e adoração do templo, eles estavam usando para extorquir as pessoas. Continuando, versículo 17. Seus discípulos lembram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para se edificar, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, creram nas Escrituras e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Então Jesus ali, é bem interessante, né, o relato de João, porque ele não é um relato histórico e linear, né? João, em alguns momentos ele vai fazer isso. Ele tá falando, cara, olha, quando isso aconteceu foi muito interessante, porque provavelmente quem andava ali com Jesus ficou na dúvida ainda. Você entendeu que nem os discípulos creram no que ele disse? A gente tem a população questionando: quem é você para fazer isso? E aí ele fala, né? Este templo, mesmo que vocês destruam esse templo, ele vai se levantar em 3 dias. E a gente sabe hoje que Jesus estava falando de si mesmo, do seu corpo, que ele morreria e em 3 dias ele ressuscitaria. Mas vamos trazer um contexto para aquele tempo. Nem aquele povo entendeu e nem os discípulos. Como assim? Ó, a resposta do povo: esse templo levou 46 anos para ser edificado. Você, sozinho, vai falar que vai levantá-lo em 3 dias? Tá doido? Tá maluco? Que negócio é esse? E provavelmente os discípulos também ficaram nessa. Como assim? Vai destruir o templo? E lembrando que este templo, esse segundo templo, ele foi maior e mais bonito que o de Salomão. Só que ele levou muito tempo para ser construído, porque lembra que o templo de Salomão foi destruído pelos babilônicos. Neemias volta e constrói um templo simples. E depois Herodes, que começa então essa reforma, né? Ele aumenta o templo. Então ele constrói esse pátio. Então o templo ele é bonito. E ele leva muito tempo, e se eu não me engano, ele é concluído só depois. Se eu não me engano, ele é concluído nos anos 60 depois de Cristo. Que é concluído o tempo para em 70 destruírem de novo. Mas eles estão falando que, cara, olha só, faz 46 anos que esse templo está sendo levantado. E você vem falar que vai destruí-lo em 3 dias. Então, e é interessante como o João coloca que os discípulos, ele coloca no 22, né? Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram do que ele havia dito.
E aí, então, creram na Escritura e na palavra que Jesus disseram. Só depois que Jesus morreu e ressuscitou, praticamente aqui, se a gente pegar o contexto da história, 3 anos depois. Então, os discípulos ali não eram os 12, provavelmente ainda eram poucos. Até então, a gente vê aqui que era apenas os 4, não sabemos, né, se até então já tinha levantado outros. Mas a gente vê, então, Jesus ali fazendo isso e aqueles... Como assim? Até aqueles que estavam andando com ele não entenderam o que ele estava dizendo. E João traz esse relato aqui que eles começaram a entender depois do acontecido. E agora, Deus me trouxe à memória um negócio bem interessante. Não eram 4, não, eram 6, né? João e o irmão dele já estavam nessa também, porque eles eram pescadores como Pedro. Provavelmente eles, quando Pedro foi chamado, eles também foram chamados juntos. E ali então, os discípulos creram depois. E aí Jesus continuou ali em Jerusalém na Páscoa, provavelmente fazendo sinais e milagres. Mas é interessante quando João coloca, né? Mas Jesus não confiava a eles, pois conhecia a todos. E não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Então, mesmo ele fazendo alguns milagres ali em Jerusalém, naquele período que ele continuou ali durante a Páscoa, lembrando que a Páscoa judaica ela leva de 7 a 8 dias, ele continuou ali fazendo alguns milagres, mas ele não confiava nos homens. A gente tem alguns relatos em outros evangelhos que Jesus ele curava as pessoas e falava o quê? Não conte para ninguém. Não é momento de você dar testemunho do que está acontecendo. Não espalhe isso. Eu acho muito engraçado, tem umas pessoas que falam assim, que a melhor maneira de você fazer com que algo seja espalhado é você falar para não contar para ninguém. Que aí a pessoa vai lá e conta mesmo, né? Tipo, a ideia de que o povo é tudo fofoqueiro. Mas Jesus estava, então, sabia que aquele ali não era o tempo e que se essas coisas começassem a se espalhar, a perseguição que ele passou começaria antes do tempo. Então, Jesus sempre, a maioria das vezes, antes de formar todos os seus discípulos e começar a fazer sinais públicos, ele sempre fez esses milagres meio que, ó, não conte para ninguém. É igual a gente tem lá quando ele cura o cara que está no poço, esperando o anjo balançar as águas. Ele cura o cara e vaza. Quando o cara percebe que o sacerdote briga com o cara e fala: não, mas o cara que me curou que mandou que eu pegasse minha maca e levantasse. Mas quem foi? Não sei. E já foi embora. Ou então o cego, né, que ele curou e mandou ele para o poço. O cara só ouviu a voz de Jesus. Mais para frente, Jesus o encontra. Então, nesse início de ministério de Jesus, a gente vê ele já começando a fazer sinais e milagres, mas neste momento ele não precisava, pelo menos foi o que eu entendi, do testemunho dos homens, e não confiava, porque sabia a maldade no coração dos homens. Fechou, gente? Se vocês quiserem comentar, falar. Assim, eu estou conectando aqui esse primeiro milagre com a água, né? Eles serviam lá, aqui na minha Bíblia fala talhas de pedra. Eles usavam para purificação. E aí Jesus transforma essa água em vinho. No terceiro dia. E aí depois lá na frente ele fala novamente do terceiro dia, sobre o tempo. Então ele está induzindo aqui a gente a realmente essa nova aliança que ele está trazendo. Que ele realmente ali é a materialização da água
que antes era água de purificação em vinho. E depois ele purifica o templo, né? Ele vai lá e limpa lá e vira a mesa lá dos cambistas. E aí no final, igual você falou aí, Éder, Jesus, porém, não confiava neles, para você ver. Ainda assim, muitos sinais, muitos milagres, né? Como a gente vai ver ali no restante da Bíblia, muitas pessoas criam no milagre e não criam no Cristo. E ele vem revelando, ele vem transformando e materializando toda essa mensagem que ele era a palavra, que ele era Deus, porque lá no 11, assim revelou a sua glória, e quem é digno de ser glorificado, senão Deus. E, né, a minha mente fica conectando um monte de coisa aqui. Moisés lá, quando bateu e transformou a água do Nilo em sangue, também. E é exatamente isso aqui que eu vejo, ele apontando ali para a nova aliança, que é ele quem vai fazer. E é importante aqui que eu também queria destacar, assim revelou a sua glória aos seus discípulos, ou seja, ele andando com Jesus, muitas vezes o milagre não vai ser para nós. Nós vamos estar ali, nós vamos ver o milagre, né? Igual com Barnabé lá no The Chosen, não sei se a gente comentou aqui agora, mas eu me lembrei, né, que Barnabé, ele questiona Jesus, né? Ele era manco, ele tinha um problema ali, é o Barnabé? Não, Tiago menor. O Tiago menor, desculpa. E aí ele participa dos milagres, mas ele necessitava de um, né? E aí Jesus fala que ele é suficiente, eu não lembro como que é o contexto. A minha graça te basta, algo assim. Ele fala que ali é interessante, que não é bíblico, né? Mas é uma mensagem muito boa, que ele fala que Tiago vai ser curado no reino. E que, na verdade, o testemunho dele de estar andando com Jesus, mesmo Jesus não tendo o curado, é muito maior do que o testemunho se ele tivesse sido curado. Porque mesmo ele não tendo sido curado por Jesus, ele continua andando com Jesus. Então, muitas vezes é isso que você trouxe, a gente para pensar. Quantas vezes a gente está andando com Jesus por interesse, né? E ali o único interesse que Tiago tinha não era pelo milagre. Ele desejava, lógico, quem não quer ser curado? Mas ele estava andando com Jesus por quem Jesus era. E quando Jesus fala isso com ele, ele fala, cara, é uma cena emocionante. Ele fala assim, cara, você aguenta mais um pouco. Espera mais um pouco. Porque quando você chegar no reino, lá você vai ser perfeito. Lá você vai ser curado. Mas agora é necessário que você permaneça assim, para testemunho do que você vai fazer. Então, muitas vezes a gente pode seguir João também, né? João não, Paulo. Paulo diz que tinha um espinho na carne e Deus não tirou. E ele fala assim, cara, e Deus fala ali, não vou tirar. Isso é para que você sempre lembre-se, a minha graça te basta. Para que você sempre se lembre de mim. É muito interessante, cara, esses momentos assim. E a gente percebe o quê? Que o milagre fala de Jesus, né? Não é para, igual a gente falou acho que anteriormente. Muitas pessoas elas querem o milagre, mas não querem o Cristo. Elas, na verdade, elas não identificam quem é realmente o que materializa esse milagre, né? Sabe o que chamou minha atenção também aqui? Os questionamentos. Porque quando ele fala do versículo 15, né? Fala que ele fez, tendo feito um chicote de corda, expulsou todos do templo, bem como... Aí ele vai relatando, né? Como as ovelhas, os bois, espalhou pelo chão.
e o dinheiro dos cambistas virou a mesa, né? Quando chega no 16, e disse os que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui. Não façais da casa do meu pai casa de comércio. Ele fala isso, né? Quando ele fala isso, o que é que traz na memória dos discípulos? Então, seus discípulos lembram-se do que foi escrito: o zelo pela tua casa me consome. Então, através daquela atitude ali do Senhor Jesus, trouxe na mente dos discípulos um ensinamento, né? Que ele vai dizer: o zelo pela tua casa me consome. Só que essa atitude do Senhor Jesus para os discípulos trouxe um ensinamento, mas para os judeus, como está falando aqui, um questionamento. Porque ele pergunta assim, os judeus o contestaram, né? Dizendo: que sinal de autoridade nos mostra para agires dessa maneira? Ou seja, que autoridade você tem? O que você pode nos mostrar da sua autoridade para que você possa agir dessa maneira? Né? Daquela forma que ele agiu ali no templo. E aí, o que Jesus responde para ele? Destruí este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Só que Jesus fala de algo espiritual. Mas eles levam para o quê? Para o natural. Replicaram os judeus: em 46 anos foi construído esse templo, e tu afirmas que em 3 dias os levantarás? Eles só viram a fala de Jesus como aquele templo ali, vamos dizer assim, concreto, né? Tijolos, construção. Mas Jesus estava falando, porque no 21 vai dizer: ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Ou seja, a mudança que haveria dentro deles, eu penso após a ressurreição, né? Sim. Aí ele ainda fala assim: ó, por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na escritura e na palavra pregada por Jesus. E é interessante que vai dizer que eles só creram, como acho que o senhor Eder já tinha falado, depois disso, porque ele lembrou mais uma vez da fala do Senhor Jesus. Então, o natural, por mais que a gente fale de algo espiritual, ele vai sempre trazer para o âmbito natural. Foi o que os judeus fizeram aqui, né? E é interessante que depois de tudo isso, quando a gente vai ver do 23 até o 25, que fala, né? Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas olha só, ele creu por conta do quê? Dos sinais, dos milagres. Mas isso não quer dizer que o fato dele crer mudaram eles por dentro, porque ele vai fazer: mas Jesus não se confiavam a eles, porque os conheciam a todos. Olha só, e não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza humana. Ou seja, vocês estão crendo porque eu estou fazendo esse milagre, né? E não porque ouviram a palavra da verdade. Interessante, né? Sim. E mais interessante ainda é quando ele se refere que a mudança, o templo, somos nós, né? A mudança acontece em nós, dentro, né? Que é necessária, né? E essa palavra zelo também é interessante, né? A gente tem que ter zelo, né? Porque ele demonstra que aquele povo que está fazendo ali aquela bagunça, vamos dizer assim, aquele mercado, não está tendo um zelo. E aí traz para a gente qual o zelo que a gente tem com esse templo que somos nós. Porque ele ensina isso, né? Ó, de repente aí dentro tá tudo uma bagunça. Mas eu estou dizendo, você tem que ter zelo aí dentro. Esse é o sinal. Eu vou destruir isso aí que tá tudo bagunçado e vou reconstruir, né? Mas você precisa ter zelo. Sim. Eu já vi isso aí, Neide, aplicado para templo de concreto mesmo. Não sei se realmente faz sentido. Agora, você falando aí, faz mais sentido o que você falou. Tipo, a pessoa falando zelo pela tua casa, nós temos que ter zelo pela casa do Senhor. Tipo, a igreja concreto, sabe? Aham. É que a palavra zelo, ela remete para todos os âmbitos, né? Mas quando a gente lê o título, na minha tá assim: Jesus purifica o templo. Só que quando a gente vai lendo, ele se refere todo o templo aqui, quem é?
Ele, né? humano, Humano, né? aham. Vamos dizer assim, a pessoa, né? Mas a palavra zelo eu acredito que tem que ser, porque, ó, quando os discípulos veem ele fazendo isso, lembra do que ele falou, né? Mas aí os judeus contestam ele. Os judeus, tipo assim, eu quero uma prova, né, da sua autoridade, porque você chega aqui e destrói tudo como se fosse maioral, por que isso? Aí eu destruirei o templo em 3 dias e eu reconstruirei, ou seja, o que está dentro de você eu vou tirar, vou mexer, vou bagunçar, mas em 3 dias você vai ter um novo pensamento, você vai ter um novo posicionamento. Então aqui dá para trazer as duas interpretações, vamos dizer assim, né? Mas mais focada ainda, no meu ponto de vista, assim, no entendimento que eu tenho, é sobre nós mesmos. O templo, a nossa construção, né? Do nosso templo interior. Como que eu estou? O que eu estou carregando dentro de mim? Quais as emoções? Porque, porém, ele se referia ao templo do seu corpo, né? Legal. É isso aí. E é interessante porque ele vai dizer, mas Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Então, o Senhor conhece a todos, né? Nossa, que milagre que Jesus fez, eu creio porque ele fez milagre. Mas se não tivesse feito o milagre, ia crer do mesmo jeito? Não. Porque eles queriam ver a autoridade, né? No meu livro aqui de estudo, sobre essa última parte, ele fala o seguinte: na sessão de encerramento deste capítulo, a ênfase está na íntima ligação entre os sinais e fé, na sua declaração de propósitos com 20, 30 e 31. João associa os sinais à fé. Aqui, a fé era insuficiente. Jesus conseguiu enxergar o que estava por trás da fé e não confiou nela. O versículo 25 chama a atenção para o conhecimento sobrenatural de Jesus. João insere esse comentário aqui como um prelúdio ao incidente com Nicodemos, que ilustra isso muito bem. Então, ele está falando realmente, ele enxergava, né? E sabia que os discípulos, a fé era insuficiente, né? A fé porque era um processo em construção ali, né? Sim. Não é algo, um interruptor, né? Opa, eles creram, sim, mas sabe aquela situação que você fala, a pessoa crê, mas daqui a pouco a pessoa pega se perguntando algumas coisas, fala, mas será que é isso mesmo? Daqui a pouco ela, não, aí ela crê, aí daqui a pouco ela se pergunta, então é um processo, né? O nosso é assim, né? O nosso é assim, então Jesus ali sabia, né? Falando, esse coração humano aí, coração do homem, ele sabia que ainda era muito frágil, vamos dizer assim. Era insuficiente. Era como se eles estivessem vendo, mas ainda não estivessem vivendo eles mesmos, né? Ao ponto de crer com convicção, vamos dizer assim, né? Porque uma coisa é eu ver alguém fazer, outra coisa é eu fazer. A experiência é diferente. Sim. Por mais que estivesse ali próximo, né? A gente vê a necessidade de Jesus voltar e ficar mais 40 dias com eles por isso. A fé deles era insuficiente, até eles vendo milagre, vendo Jesus andando sobre as águas, vendo Jesus ressuscitado, aí que eles entenderam o que realmente estava acontecendo e o que realmente quem era, né? O mestre que eles seguiam. E ainda assim, eles, neste período, eles ainda também estavam muito frágeis ainda. Tanto é que ele fala, mas senhor, e a gente vai ficar sozinho aqui? Fala, não, eu deixarei o Espírito sobre vocês, né? O Espírito Santo estará sobre vocês, assim. Então, aí é que vem completa. E aí você vê a maturidade. O mesmo. Falando aí, me lembra aquela passagem que fala que os discípulos voltaram felizes, né? Porque os espíritos se submetiam a eles e tal, e eles voltaram todo contentes, né? Tipo assim, nossa, olha os milagres que eu estou fazendo agora, né? Porque antes eu só via o Senhor fazendo, agora nós fazemos, né?
E aí a resposta que o Senhor Jesus dá para eles, né? Se alguém vos gloriar, gloriem-se nisso, né? Em saber que o nome está escrito no livro da vida, né? É mais ou menos isso. Então, assim, a gente tem outra... Falando disso aqui, me veio isso na mente, porque aqui eles estavam sendo formados nessa maturidade. Nessa outra passagem, aos olhos deles, estavam fazendo algo que era... né? É. E nem era eles, né? E como que é arriscado isso? Eu tive uma experiência esse final de semana, vou contar para vocês aqui bem rapidinho, de que eu vi essa pessoa, essa família, na verdade, que estava acostumada ali com que a pessoa, sei lá, com a comunidade fazia. E aí, por algum motivo, tiveram um distanciamento disso. É como se fosse... Eu entendi que eles estavam terceirizando mesmo a fé deles, sabe? Por um pastor, por alguém ali, um líder. E aí essa família muito, mas muito, assim, fraturada. Externamente e internamente, sabe? A casa ali, a gente foi fazer uma obra e eu vi a pessoa, não, mas o pastor não veio aqui, mas por isso que, enfim, sabe? Se lamentando e responsabilizando, inclusive, o pastor, a igreja. E eu falei, cara, né? Eu fico pensando assim, como que, por exemplo, essa pessoa, ela terceirizou ali o milagre, o sinal, a comunidade, a glória do próprio Deus, entendeu? E como que é perigoso isso, realmente foi destruidor para essa família, vocês tinham que ver esse lugar, assim, muito rápido, sabe? E faz todo sentido aqui. Realmente, a gente só se prendendo ali no sinal, no milagre, principalmente terceirizando a nossa fé, se por algum motivo fecha essa torneira, a pessoa fica perdida, espiritual e natural. Mas eu vejo isso também, seu André, um pouco, a culpa é o ensinamento dos líderes, que Sim. ensinam ao povo a estar dependente dele, e não de Cristo, e não de Deus. Porque, às vezes, inconscientemente ou conscientemente, para manter presos ali, né? Criam situações para que as pessoas estejam sempre dependentes deles. Porque você vê, às vezes, aquele crente 6 horas, né? Ai, vai lá, ora por mim. Mas ensina essas pessoas a elas mesmas chegarem até Deus. Ensina essas pessoas a ter essas experiências. Porque a gente vê nitidamente nesse versículo isso. Por que o Senhor Jesus conhecia eles? Porque sabiam que eles estavam ali querendo só por causa dos milagres. Mas se o milagre deixasse de acontecer, ou se não acontecer, será que ia crer em ver só aquele homem diante deles? Né? Eu estou vendo nesse homem porque esse homem está fazendo algo que aos olhos humanos e diante de todos é sobrenatural, porque ninguém faz o que ele faz. Então eu estou crendo por isso. Mas se ele tivesse ali só ensinando e pregando, será que ia crer na mesma intensidade? Né? A falta do milagre me faz continuar crendo. É igual a nossa vida, né? Às vezes a gente está orando por algo e de repente não acontece, mas será, Deus, que o Senhor é comigo mesmo? Porque isso não aconteceu? Peraí, eu preciso que algo aconteça para eu crer que Deus é comigo? Então a palavra dele na minha vida não é eficaz. Porque independente do que esteja me acontecendo ou o momento que eu esteja vivendo, Deus não deixa de ser Deus. Né? E é essa consciência que eu vejo que há necessidade, que muitos não ensinam da forma que tem que ser ensinado, mas aí deixa a pessoa presa no sistema, presa em tudo, menos levar ela a viver experiência com Cristo, o eu sou, isso só me basta, né? E o final dessa história é o seguinte, essa moça, ela tentou suicídio. E ela era líder do círculo de oração. Eu falei, cara, mas não é possível, gente. E assim, eles estavam passando por uma prova que nem era... Nossa, por uma desordem financeira ali, sabe?
E a ponto de falar, nossa, gente, mas calma aí. Você escolhe o Deus da Bíblia aqui. Baseado no que você falou, e vem outra pergunta. Em que ponto até que ponto eu reconheço que eu preciso de ajuda, porque eu estou diante de um cargo? Porque às vezes o orgulho ou o medo de perder algo faz com que as pessoas também comecem a afundar e não busque a ajuda, tipo assim, chegar, olha, estou entregando isso aqui porque esse é o momento que eu preciso de ajuda. Não tem como eu ajudar se meu barco está entrando numa aguinha e eu estou vendo que eu estou a ponto de afundar. Porque a gente precisa ter esse termômetro, né? Eu sou autossuficiente o tempo todo? Não, tem hora que eu vou falar, ó, intercede por mim aí, porque eu não estou legal, não. Eu preciso que me ajude em oração. Mas para reconhecer isso, precisa de algo que nem todo mundo tem. A humildade. Exato. E isso é uma das coisas. E o Senhor Jesus nos ensina a todo tempo, né? A gente vê isso quando ele estava para ir para a cruz, ele falou o quê? Chegou para o discípulo, intercede comigo. Pediu para o discípulo orar por ele. Apesar que os caras lá dormiu, né? Mas ele não pediu. Ali ele ensinou que tem hora que a gente vai ter que pedir mesmo. Mas a pergunta é, quem anda do meu lado, com quem eu tenho me conectado, eu consigo ver essa espiritualidade ao ponto de chegar nessa pessoa e dizer, me ajuda em oração? Ou essa minha atitude para essa pessoa vai ser motivo de, né, falar de repente da Neide para os outros? Então é um monte de coisa que a gente tem que rever vendo essas situações, né? Sim. Mas é interessante. A falta de maturidade, muitas vezes até do líder da comunidade, gera essa dependência das pessoas. E isso é extremamente prejudicial. Faz muito mal para a igreja, faz mal para a comunidade. Mas enquanto está sendo fácil de controlar e tolerável, eu tenho vocês debaixo de minhas asas, entendeu? Então é mais prático. Mas quando isso começa a cair, começa a complicar, é onde essas coisas começam a acontecer. Por quê? Porque ele não criou pessoas dependentes de Cristo, criou pessoas dependentes dele mesmo. É o que eu tenho falado, né? O garçom flertando com a noiva em vez de servir a noiva. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente precisa buscar maturidade para não sermos controlados dessa forma. E precisamos tomar cuidado, porque se a gente tiver um ministério, a gente também não controlar dessa forma. As pessoas têm que ser livres para fazer suas escolhas e maduras espiritualmente. Batalha, luta, cara, todos vamos ter. O evangelho em nenhum momento fala assim, aceita Jesus, agora tudo vai ser bom. Agora tudo vai ser diversão. Não, o evangelho fala, velho, agora que o bicho vai pegar. É agora. Né? Tome a sua cruz. Mas o que anima a gente é Jesus dizendo, tem de bom ânimo, pois eu venci, vocês também vencerão comigo. Pode ser agora? Pode. Pode ser só no reino? Pode. É igual o Tiago, o exemplo que a gente tirou, né? Não é bíblico, mas é um exemplo que a gente pode tirar. Jesus falou, cara, você só vai ser curado no reino. João, esse espinho da carne você só vai perder no reino. Tolere ele, suporte ele e continue me servindo. Bora! Você entende? E aí, quando a gente tem uma dominação, cara, a gente tem que tomar muito cuidado. E é igual você falou, cara, ela era líder do círculo de oração, mas aí é igual a Neide falou. Ela tinha alguém acima dela cuidando dela? Muitas vezes a gente vê líderes, pastores caindo, por quê? Porque estão andando sozinho. E é muita carga em cima dos caras. E às vezes o cara não tem com quem se abrir, não tem com quem pedir socorro. E aonde o cara começa, é aquele detalhe, né? Que eu sempre falo, uma flecha tirada com 1 milímetro, a hora que você vê, desviou totalmente do alvo. E aí aquilo ali começa a dar aquela pequena brecha, e aí começa a esfriar, a hora que você vê, você já se perdeu, já caiu, já era, não tem mais socorro. Então precisamos sim ser maduros e precisamos sim ter alguém andando com a gente. Alguém que nesses momentos de dificuldade, assim mesmo, você possa se abrir.
E precisamos ter a humildade de se abrir. E muitas vezes, por ser líder, né, somos orgulhosos. Não, que é isso? Eu sou líder no ministério de oração. Eu vou passar por problema? Lógico que vai, você é humano como qualquer outro. Na verdade, você vai ser mais atacado do que os outros, né? Bem isso. Ó, falando aí, eu lembrei, eu faço um trabalho com uma amiga minha toda quinta-feira lá no Noroeste, né? Uma varanda. E tá bem bacana, o trabalho tá crescendo, legal. E aí, nessa semana, a gente pediu para que as pessoas contassem como que tá sendo para eles estar participando desse trabalho ali, evangelístico e tal, de oração. E eu achei interessante que a maioria das pessoas que contaram um testemunho assim, elas falaram o seguinte, que não tinham costume de ter intimidade com Deus. Teve uma moça mesmo que ela falou chorando, e ela falou assim, e agora eu tenho a necessidade de na minha casa estar orando, lendo a Bíblia. Às vezes eu levanto pela manhã assim, a primeira coisa que já vem na minha mente, eu preciso ter o meu momento com Deus aqui, de orar, de ler a Bíblia. E o marido dela, eu achei interessante que ele falou assim, que ele estava mais ou menos há uns 5, 6 anos afastado da igreja. E a casa deles é do lado da onde a gente faz o trabalho, né? E a gente sempre orava para Deus mandar pessoas em volta. E ele falou que ficava ouvindo a gente orar ali e sentia o desejo de ir, né? E aí ele foi, e ele contando que ele ia, mas ele estava assim, se sentindo muito fraco. Essa é a palavra que ele usou, por conta que ele estava muitos anos afastado de Cristo. E aí agora ele se pega orando, ele e a esposa orando em casa, estão lendo a Bíblia, e ele fala assim, parece que os dias dele estão se sentindo mais fortalecido. Então, aí eu vinha conversando, eu e essa minha amiga, e a gente falando, né, qual que é a importância de fazer um trabalho não pra gente, mas pro reino, é que a gente vai ver isso. As pessoas tendo sede de Deus e buscando na particularidade delas. Então esse é o trabalho que a gente quer permanecer fazendo, né? Mas aí a gente paga um preço, né? Sim. Porque a palavra ali está sendo pregada e almas e vidas estão sendo transformadas. Então eu achei muito bacana que todo mundo que estava ali, tinha mais ou menos umas 14, 15 pessoas, tirando as crianças, e todas elas puderam testemunhar. E foi unânime que todo mundo falou praticamente assim, com a sua linguagem, o seu modo, mas isso. Eu estou tendo sede de buscar a Deus. E o trabalho lá a gente faz uma vez só na semana. Então eu achei muito bacana isso, sabe? Aí eu falei pra minha amiga, a gente não pode parar, não. É trabalhoso, sacrifício, porque é longe, né? Mas eu chego em casa mesmo e dá até vontade de chorar quando eu falo, com a alma renovada. Porque tá vendo o agir de Deus ali, sabe? É muito bacana. Sim. Muito bom. Mas é isso aí mesmo, gente. Vamos estar encerrando, já vai ser 6h40. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso o tempo todo. O tempo todo Deus é muito bom. E a gente possa realmente, né? E é interessante isso que a Neide falou, que quanto mais você busca, mais vontade de buscar você tem. Porque aí você começa a perceber, caraca, Deus tem muito mais e eu só tenho tão pouquinho. Quero mais, tenho mais sede, quero beber mais dessa água, quero mergulhar mais fundo. E quando a gente começa a entender essas analogias, começa a entender esse simbolismo, a gente começa, caraca, para isso depende só de mim. Não depende do meu pastor, do meu líder, não depende de mais ninguém. Depende apenas de mim. O quanto eu estou disposto a buscá-lo. O quanto eu estou disposto a entender. O quanto eu estou disposto a amadurecer. Tem preço. Tem um preço. E às vezes o preço é alto. Mas dá para ser pago, porque Jesus disse que seria. O maior preço quem pagou já foi ele. Então não tem nada, que nenhuma prova, né, que eles nos dá, que nós não suportemos. Mas muitas vezes nós achamos que somos fracos, que não somos capazes, mas na verdade não somos, somos fortes. E somos capazes quando estamos nele. O problema de tudo é quando tentamos resolver as coisas com as nossas próprias forças, com as nossas próprias mãos. Vamos estar orando então, para a gente poder estar encerrando mais um estudo? Pode orar, André, para a gente, por favor? Posso. Amém. Amém.
Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse momento, mais essa manhã, Pai, de comunhão, de imersão, Pai, com a Tua palavra, que é Cristo, com conhecimento da Tua vontade, Deus. Obrigado, Senhor, por nos revelar a Tua glória. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por poder trazer conhecimento, Pai, agora que nós estamos em Cristo, ter intimidade contigo, Senhor. Pelo Teu Espírito Santo, Pai, nós sermos templo, Pai. Obrigado, Senhor, pela graça que o Senhor nos trouxe, Pai, que é o sangue de Jesus, que é o Cordeiro que propiciou todo o pecado nosso, que tirou toda a nossa condenação, Deus, de qual a gente não poderia, Pai, por nós mesmos, sair, Senhor, da sujeira, da lama, do orgulho, da prepotência, da imoralidade, de tudo, Pai, que essa natureza pecaminosa nos corrompia, Senhor. De tudo, Pai, que esse templo que o Senhor escolheu era sujo, era corrupto, adorava outras coisas, comercializava outras coisas, mas o Senhor, pelo Teu sangue, Pai, pelo Teu sangue, Jesus Cristo, limpou, purificou, nos trouxe a graça, nos trouxe o renovo, nos trouxe a reconciliação. Inclusive edificou e edifica cada dia, Pai, a vida de quem está aqui, Senhor. As nossas vidas, Pai, as nossas famílias, Senhor. As nossas comunidades, as nossas igrejas, as nossas obras, Senhor. Nós consagramos tudo a Ti, Papai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, te pedimos, Pai, que continue fazendo a boa obra em nós e através de nós, Senhor. A gente levando, Pai, os Teus feitos em testemunho, em comportamento. Em nome de Jesus, Pai, que as pessoas olhem para nós e vejam a Tua glória, Senhor. Que elas possam ver, Pai, que a cada dia sermos transformados, a cada tribulação, a cada prova, Senhor, podemos estar atentos a tudo que o Senhor quer. E o que o Senhor quer é a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E o que o Senhor quer é que a gente não se amolde ao padrão desse mundo. E o que o Senhor quer é que a gente transforme a nossa mente, para que a gente possa, sim, Pai, ter a sensibilidade da Tua voz, ter o conhecimento da Tua vontade, ter a iniciativa, ter a atuação de cuidar, Pai, dos Teus, dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, dos esquecidos aqui dessa sociedade, Pai, que não tem nem atenção de governo, nem assistência e muito menos espiritual, Senhor. Mas nós estamos aqui, Pai, o Senhor nos chamou, o Senhor levantou esse templo para a gente proclamar, Pai, as boas novas, o Evangelho do Reino, Pai. Nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, Espírito Santo de Deus, por trazer essa palavra revelada, Pai, esse ensino. Abençoa cada um aqui, Pai. Nos dê a capacidade, nos dê as forças, nos dê a alegria, nos reveste com as armaduras de Deus. Que assim seja, Senhor. Nós possamos ser luz hoje, Pai, nessa segunda, ser sal, Pai. A gente continue, Pai, contigo, Senhor. Em nome de Jesus, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, é misericordioso. Mais uma vez, renovando a Tua misericórdia sobre nós, mais uma manhã. O Teu amor, Pai.
Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E assim a gente finaliza mais um estudo. É maravilhoso ver o quanto Deus tem ministrado aos nossos corações. Que Deus possa te abençoar, que você tenha uma vida excepcional e eu desejo que Deus aumente no seu coração sempre a vontade de estudar a sua palavra.